Sejam bem-vindos ao Curiosidades do Mundo. Neste vídeo vamos falar sobre o mistério do Homem da Máscara de Ferro. Ao longo da história, mistérios sempre intrigaram a humanidade. E um dos mais enigmáticos é o do Homem da Máscara de Ferro, uma figura que por séculos foi cercada de segredos, teorias e conspirações. Quem era esse homem que passou anos preso, sem jamais revelar seu rosto? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério, explorar as teorias e tentar entender quem poderia ser essa figura histórica. Antes de começar, gostaria de pedir o seu apoio ao canal, inscrevendo-se, dando like e comentando para o canal crescer e trazermos mais vídeos curiosos para você. Tudo começou no final do século XVII, durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, na França. Um prisioneiro, cujo nome verdadeiro nunca foi revelado, foi mantido em cativeiro durante anos em várias prisões francesas, sendo a mais famosa a Bastilha. O que o tornava único? Ele era obrigado a usar uma máscara de ferro, uma máscara que nunca poderia ser removida na presença de outras pessoas. O homem foi preso sob ordens diretas de Luís XIV, e o segredo sobre sua identidade era tão rigoroso que o próprio carcereiro, Benigni d'Auvergne de Saint-Mars, foi o único responsável por ele durante grande parte de seu cativeiro. Mas por quê? O que ele sabia ou quem ele era que justificava tamanho sigilo? Muitas teorias surgiram ao longo dos séculos. Algumas eram mais plausíveis, outras beiravam o impossível. Vamos dar uma olhada nas principais hipóteses. Hipótese 1. Irmão gêmeo de Luís XIV. A teoria mais famosa e amplamente difundida é que o Homem da Máscara de Ferro seria o irmão gêmeo de Luís XIV. A ideia era que seu nascimento foi mantido em segredo para evitar disputas pelo trono. E para garantir que ele nunca pudesse reivindicar o poder, ele foi preso e forçado a usar uma máscara de ferro para que ninguém reconhecesse sua semelhança com o rei. Essa teoria inspirou várias obras de ficção, incluindo o famoso romance de Alexandre Dumas, O Homem da Máscara de Ferro. Porém, não há evidências históricas que comprovem que Luís XIV tivesse um irmão gêmeo. Hipótese 2. General importante ou ministro traidor. Outra teoria sugere que o prisioneiro fosse um importante general ou ministro que cometeu alta traição. Alguns historiadores acreditam que ele poderia ter sido um traidor que ameaçava a estabilidade do reinado de Luís XIV, justificando seu aprisionamento sob tanto segredo. Outros especulam que ele seria Eustache d'Alger, um criado que conhecia segredos políticos incriminadores. Isso também explicaria o sigilo rigoroso imposto pelo rei. Hipótese 3. Nobre desafiante ao trono. Algumas teorias sugerem que o Homem da Máscara de Ferro era um nobre com fortes laços com a coroa, mas que ameaçava de alguma forma o reinado de Luís XIV. Talvez ele fosse alguém com uma reivindicação legítima ao trono ou que estivesse envolvido em complots políticos que poderiam desestabilizar o reino. Mas, mais uma vez, essas são apenas teorias, e os documentos históricos que mencionam o prisioneiro são escassos, deixando espaço para especulações. Outro mistério central é a própria máscara. De fato, era de ferro, ou isso foi um exagero da ficção? Alguns relatos sugerem que a máscara era feita de veludo negro ou algum outro material que não fosse de metal, mas o nome máscara de ferro persistiu ao longo dos séculos. Seja qual fosse o material, o importante é que a máscara simbolizava o completo isolamento do prisioneiro, tanto do mundo exterior quanto da sua própria identidade. Ele não podia se comunicar, ser visto ou reconhecido por ninguém. O Homem da Máscara de Ferro passou grande parte de sua vida na prisão até sua morte em 1703. Seu túmulo foi marcado com o nome falso de Marchioli, e nenhuma pista sobre sua verdadeira identidade foi deixada. Após sua morte, o mistério em torno dele apenas cresceu, com escritores, historiadores e cineastas tentando desvendar ou reinventar a história. O mistério do Homem da Máscara de Ferro inspirou uma série de adaptações ao longo dos anos, desde filmes até romances, que continuam a capturar a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, mesmo com todas as pesquisas e especulações, sua identidade permanece uma incógnita. O Homem da Máscara de Ferro continua sendo um dos maiores mistérios da história da França. Será que ele era um irmão gêmeo, um traidor, ou apenas um homem que sabia demais? Talvez jamais saibamos a verdade completa, mas a história do prisioneiro mascarado segue viva nos registros e nas especulações.
E você? Qual teoria você acredita ser a mais plausível? Deixe nos comentários sua opinião, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios históricos. Obrigado por assistir, e até a próxima!